caminhos e as vossas obras, se deverás praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Aqui o texto ele usa a palavra emendar, que emendar também pode ser escrito como consertar, mas o que quando usa a palavra emendar quer dizer que alguma coisa está rompida, alguma coisa está quebrada. E nesse contexto aqui que está rompido é a comunhão entre Deus e o povo de Judá. Que Deus, eles estão na terra prometida, Deus fala para eles que se eles vão continuar habitando na terra, se eles emendarem os caminhos dele, ou seja, eles tinham que consertar os seus caminhos, eles estavam em caminhos errados, eles tinham que abandonar o caminho da prática do pecado, para assim e voltar para o caminho de Deus, para assim eles continuarem habitando na terra. Assim nós hoje em dia, que muitas das vezes vemos para a igreja, achando que estamos tendo comunhão com o Senhor, que estamos sendo abençoados, mas nós estamos longe da presença de Deus. Então, e Deus fala para nós emendar os nossos caminhos, ou seja, abandonar o caminho do pecado, voltar para o caminho do Senhor, para que Ele abençoe a gente. Continua o versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos ponde diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuares a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Deus aqui está falando que naquele tempo ele viu os pecados, e hoje em dia ele continua vendo. Às vezes a gente pode estar lá fora, estamos num momento sozinho, onde nenhum irmão da igreja está vendo, ou ninguém está vendo, nós pensamos, eu vou pecar aqui. Ninguém está vendo mesmo, mas aqui o Senhor está dizendo, eu vi isto, diz o Senhor, Ele está vendo tudo. Amém. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazei todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Deus falou, lançar-vos-ei da minha presença. Ele está falando que aqueles que estão na prática do pecado, aqueles que estão no caminho do mal, que não estão na sua presença, estão fazendo tudo de errado, Ele vai lançar fora da presença dele. Meu Deus! Tu, pois, não interceda por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que ando fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha, para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Meus irmãos, do mesmo jeito que o povo de Judá, eles andavam na sua própria vontade, nos seus próprios conselhos, do mesmo jeito que não ouviram a voz de Deus, do mesmo jeito que o homem do princípio, quando ouviu a voz do inimigo e não ouviu a voz de Deus e comeu do fruto, talvez nós, hoje em dia, vivemos assim, vivemos para a igreja, mas lá fora, fazendo todo tipo de coisa errada.
fazendo as nossas próprias vontades, ou até mesmo ouvindo a voz do inimigo. Mas Deus está falando, dai ouvidos à minha voz para que vos vá bem. Ele está falando, dai ouvidos à minha voz, porque eu quero que tu me veja na sua vida. O que é ouvir a voz do Senhor? É a palavra, meus irmãos. Nós temos que meditar, estudar na palavra do Senhor para saber o que Ele quer que nós façamos na nossa vida. Amém. Andar em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Andar no caminho do Senhor é fazer a sua vontade, seguir os seus ensinamentos, colocar a vontade dele acima da nossa, para que nos vá bem. Aleluia. Versículo 24 vai dizer: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. O versículo 24 está falando o que vai acontecer com aqueles que não cumprem o que no versículo 23 está dizendo. Eles andaram para trás, não para diante. Se a gente não ouvir a voz do Senhor, não andar conforme o seu caminho que Ele ordena, as coisas na nossa vida não vão dar certo. Jesus, aleluia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 até o versículo 28 vai dizer: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. É simples, meus irmãos, é simples. Se você quer bênção, quer ser abençoado pelo Senhor, é só seguir os seus mandamentos, seguir a vontade dele. Mas se você não seguir a vontade dele, não fazer a sua vontade, desviar dos seus caminhos, a maldição estará sobre você. Amém. Então, basicamente, meus irmãos, o que eu quero dizer é que se nós queremos ser abençoados por Deus, se nós queremos, nós temos que nos examinar se nós estamos fazendo de acordo com a vontade do Senhor, se estamos agradando, se estamos fazendo tudo o que Ele quer para nós sermos abençoados. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus.